Fala, concurseiro, se você não me conhece, meu nome é Samuel Luiz, este é a Legislação. Aula 9, Decreto-Lei 220 e Decreto 2479. Estamos na reta final do nosso curso. Faltam apenas 2 aulas. Essa aqui é bem importante. Vai tratar a respeito de penalidades. Então, tem muita incidência em prova esse conteúdo da aula de hoje. Então, assine o canal, ative as notificações, deixe o seu like aí para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e ajude outras pessoas. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo! Concurso Tribunal de Estado do Rio de Janeiro, Decreto-Lei 220 e Decreto 2479. Decreto-Lei o Estatuto e o Decreto 2479 vai regulamentar esse Estatuto, que veremos na aula de hoje. Penalidades disciplinares e a prescrição dessas penalidades. Então, é um conteúdo bem importante aqui, que tem muita incidência em prova. Então, vamos prestar atenção na aula e detonar o CESP lá no dia da prova. Lembrando, nosso podcast, hein? É só ir aí nas principais plataformas, baixar e escutar aonde estiver as aulas aqui do nosso curso completo e gratuito para o TJ do Rio de Janeiro. Então, vamos lá. Da responsabilidade. O que o Decreto-Lei 220 vai tratar sobre responsabilidade do servidor enquanto estiver exercendo seu cargo público. Vamos lá. Constitui infração disciplinar do funcionário toda ação ou omissão capaz de quê? De comprometer a dignidade da função pública, comprometer o decoro da função pública, ferir a disciplina, ferir a hierarquia ou causar dano à administração pública. Então, esse é o conceito de infração disciplinar que o servidor pode cometer enquanto estiver lá exercendo o seu cargo público. Toda ação ou omissão que faça o quê? Comprometa a dignidade da função pública ou o decoro, que seja capaz de ferir a hierarquia e a disciplina, prejudicar a eficiência ou causar dano à administração pública. Infração disciplinar. Continuando aqui. Pelo exercício irregular das atribuições, o funcionário vai responder civil, penal e administrativamente. Então, no exercício do cargo lá, o servidor, enquanto estiver exercendo seu cargo público, ele pode cometer alguma infração e responder nas 3 esferas. Civil, que é, por exemplo, uma improbidade administrativa, uma ação regressiva. Penal, se ele cometer algum ilícito tipificado lá em lei. Ou responder administrativamente, ele pode responder um PAD. Então aí é o que está falando. Pelo exercício regular das suas atribuições, o funcionário, o servidor público, pode responder civil, penal e administrativamente. Essas esferas são independentes e podem acumular-se entre si. Ele pode responder nas 3 esferas. É o que eu acabei de falar aí. As combinações civis, penais e disciplinares poderão acumular-se, sendo umas independentes das outras. Então, pelo mesmo ato, ou uma ação ou uma omissão, no exercício da sua atribuição, o funcionário pode responder tanto penal, como civil, como administrativamente. É o que está dizendo aí. Continuando aqui, agora vamos passar por cada uma dessas esferas aí em que o funcionário pode responder. Vamos lá. Responsabilidade civil. A responsabilidade civil decorre de procedimento doloso ou culposo, que importe prejuízo à fazenda pública estadual ou prejuízo a terceiros. Então, é o que está falando aí. Responsabilidade civil, o servidor vai responder quando? Quando, pelo ato dele, ou uma ação ou uma omissão, tanto dolosa quanto culposa, ele causar prejuízo à administração pública ou a outras pessoas, a terceiros. Então, ele vai responder civilmente. Vamos aqui. O prejuízo causado à fazenda pública poderá ser ressarcido mediante desconto em prestações mensais, não excedentes a 10ª parte do vencimento ou da remuneração, à falta de outros bens que respondam pela indenização. Isso se ele tiver de boa fé, aí vai poder fazer isso daí. Nós já vimos isso aqui em aulas passadas, né? Exceto no caso de má fé, hipótese em que não se admite parcelamento. Então, nós já vimos isso.
que, no caso de ele causar prejuízo à administração pública, o servidor, no exercício do seu cargo, ele cometer um ato ou uma ação ou omissão que cause prejuízo à administração pública ou a terceiros, ele vai responder civilmente. Esse prejuízo pode ser descontado na folha de pagamento, ou do vencimento básico ou da remuneração, né? Para ele é melhor que seja do vencimento, que é menos a falta de outros bens. Então, se ele não tiver outros bens, essa é a primeira hipótese. Se ele tiver outros bens, aí ele dá isso aí como pagamento. Se ele não tiver outros bens, aí vai ser descontado mensalmente aí da folha de pagamento do vencimento básico ou da remuneração, não podendo exceder a 10%, a 10ª parte, né? Se ele tiver de boa fé. Agora, se ele estiver de má fé, aí não admite parcelamento, nem nada disso, ele tem que pagar tudo de uma vez. No caso de dano causado a terceiros, responderá o funcionário perante a Fazenda Estadual em ação regressiva, proposta depois de transitar em julgado a decisão que houver condenado a Fazenda Pública a indenizar o terceiro prejudicado. Aqui é a ação regressiva, né? O servidor causou prejuízo a alguém no exercício da sua função, essa pessoa entrou com uma ação pedindo indenização à administração pública, a administração pública pagou e depois entra com uma ação regressiva contra o servidor. Aí ele vai ter que pagar a administração pública. Então, é isso que está dizendo aí, a ação regressiva, né? Se o dano causado a terceiros, no caso de dano causado a terceiros, responderá o funcionário perante a Fazenda Estadual em ação regressiva. Outra responsabilidade aqui, responsabilidade penal. Quando o funcionário vai responder penalmente? Quando ele cometer um ato, ação ou omissão, que for o quê? Tipificada como crime ou contravenção penal. Aí ele vai responder penalmente. A responsabilidade penal abrange crimes e contravenções imputados ao funcionário nessa qualidade. Então, enquanto ele estiver exercendo o seu cargo público, ele comete um ilícito penal, né? Um crime ou uma contravenção penal. Nós vimos isso muito na aula passada, né? De proibições. Lá tem várias hipóteses de proibições que são crimes, né? Você usar o seu cargo para obter vantagem pessoal é uma delas, né? Tipo, exigir alguma coisa, solicitar, receber. Então, corrupção passiva, excesso de ação, entre outras ali que nós vimos na aula passada, aula teórica, né? Então, a responsabilidade penal abrange o quê? Crimes e contravenções penais que o servidor cometer enquanto estiver exercendo a sua atribuição. Mais uma responsabilidade aqui, responsabilidade administrativa, resulta de atos praticados ou omissões, quando comprometedores da dignidade da função pública ou que comprometa o decoro da função pública, no desempenho do cargo ou função ou fora dele. Mesma coisa aqui, a responsabilidade administrativa vai se dar quando o servidor praticar um ato, uma ação ou uma omissão que comprometa a dignidade da função pública ou o decoro da função pública, né? No exercício do cargo ou no exercício da função ou até mesmo fora dele. É isso que está falando aí. Lembrando que a esfera administrativa é, por exemplo, quando ele responde um PAD, uma sindicância e tal. Então, vamos prosseguir aqui com a nossa aula. Espécies aí de penalidades, aqui bem importante, hein? Muitos detalhes aqui em cada uma dessas hipóteses de penalidades aí. O servidor vai poder receber como penalidade o quê? Advertência, repreensão, suspensão, multa, destituição da função, demissão e cassação da aposentadoria, da jubilação ou da disponibilidade. Então, isso aí é o rol das penalidades previstas nessas duas normas. Então, vamos passar uma por uma. Vamos lá. Bastante detalhes, hein? Muito cuidado. Advertência. Quando o servidor vai receber uma advertência? No caso de negligência, ela vai ser aplicada verbalmente e depois de sua aplicação, ela vai ser comunicada ao órgão de pessoal. Então, advertência. No caso de negligência, verbalmente e comunicada ao órgão de pessoal. Professor, me dê exemplos. Digamos que você, chefe de serventia, vai e pede para um funcionário lá da repartição redigir um documento. Aí você dá as orientações bem direitinho de como vai ser o documento, como ele vai fazer, a data, a formatação, que ele tem que assinar e dá um prazo para ele fazer isso. No prazo, ele não entrega. Ele vai entregar 2 dias depois, todo cagado, descuidado, todo bagunçado, sem as especificações que você orientou ele a fazer. Então, nesse caso, isso aí caracteriza negligência, né? É o descuido, desleixo, descaso do funcionário, né? É falta de cuidado. Então, isso aí é negligência. Então,
ele vai receber uma advertência, né? Depois de todo o processo que nós vamos ver na próxima aula. E essa advertência vai ser comunicada ao órgão de pessoal. A advertência é verbal, hein? No caso de negligência. Próxima penalidade, repreensão. Vamos ver aqui quando o servidor vai receber uma repreensão. Será aplicada por escrito. Quando? Quais casos? No caso de desobediência, reincidência em pena que já tenha sido aplicada uma advertência ou falta de cumprimento dos deveres. Nesse quesito aqui, muito cuidado. Tá vendo que ele está destacado aí? É porque tem um detalhe bem importante. O decreto 2479 vai nos trazer esse detalhe. O servidor vai receber uma repreensão por escrito no caso de falta de cumprimento dos deveres quando ele deixar de cumprir os deveres de forma culposa ou de boa fé, né? Então, se ele deixar de cumprir os deveres de forma culposa ou de boa fé, aí ele vai receber uma repreensão. Agora, se ele deixar de cumprir os deveres de forma dolosa e de má fé, ele realmente quis deixar de cumprir os deveres, aí ele vai receber uma suspensão. Então, repreensão, no caso do servidor faltar com o cumprimento dos deveres de boa fé e de forma culposa. Esse é o cuidado que você tem que ter no dia da prova. Isso aqui é bem importante e não vai trocar as bolas. Então, professor, me dê exemplos aí de repreensão. Então, vamos voltar aqui ao caso do servidor desleixado, né? Então, passou mais uma semana, você dá nova orientação para esse mesmo servidor para fazer outro documento e dá as especificações do mesmo jeito e dá o prazo lá para ele entregar. Ele não entrega no prazo, entrega depois, tudo descuidado, todo desleixado, de qualquer jeito, do mesmo jeito do outro. Então, como ele já havia recebido uma advertência, agora ele vai receber uma repreensão, no caso de reincidência. Outra hipótese é na falta de cumprimento dos deveres, a gente já viu, se de boa fé e de forma culposa, e no caso de desobediência. Aqui você mandou ele fazer alguma coisa simples e ele não fez, né? Então ele desobedeceu. A gente vai ver uma diferença de insubordinação. Aqui, desobediência é uma ordem mais simples que você dá. Insubordinação já é algo mais grave, então ela vai ter outra penalidade, né? Então, em caso de desobediência, que é uma ordem simples que o servidor deixou de cumprir, ele vai receber uma repreensão. Já insubordinação grave em serviço, que nós vamos ver mais à frente, ele vai ser demitido. Então, cuidado aí com esses detalhes. Próxima aqui, penalidade, suspensão. Vamos ver detalhes sobre ela. Quando o servidor vai receber uma suspensão? No caso de falta grave, reincidência em falta já punida com repreensão e desrespeito às proibições, que pela sua natureza não exige a pena de demissão. Aqui você cometeu uma proibição, daquelas que nós vimos na aula teórica passada, mas essa proibição era mais leve, né? Por quê? Porque se for uma proibição grave, no caso de um crime, que nós vimos que tem muitos casos lá de proibições que são crimes, então você vai ser demitido. Então, desrespeito a proibições leves, você vai receber uma suspensão. Desrespeito a proibições de forma grave, aí você vai poder ser demitido. Outro caso de suspensão é reincidência em falta já punida com repreensão. Então, aquele servidor descuidado, mais uma vez, falta aí com o seu compromisso com o chefe de serventia. O chefe de serventia dá outra atribuição para ele, do mesmo jeito, ele entrega atrasado, de qualquer jeito, já foi punido com advertência, depois com repreensão, agora ele vai ser suspenso. Reincidência em falta já punida com repreensão. E no caso de falta grave, né? Então, aqui a coisa mais séria que as anteriores. O decreto 2479 vai nos trazer mais um caso, aquele caso lá da falta de cumprimento dos deveres, né? Se de forma dolosa ou de má fé, aí ele vai ser punido com suspensão. Se de forma culposa e de boa fé, ele vai ser punido apenas com repreensão. Então, muito cuidado com esse detalhe na hora da prova. A suspensão não pode exceder a 180 dias. Então, no caso de suspensão, você pode ficar em casa lá de molho até 180 dias, 6 meses. Então,
muito cuidado aí para não cometer alguma besteira e ficar lá 6 meses em casa sem receber. Durante a suspensão, você perderá todas as vantagens e direitos. Quando houver conveniência para o serviço, poderá ser convertida em multa de 50% por dia de vencimento ou remuneração, por iniciativa do chefe imediato. Deixa eu sair aqui da frente para vocês verem o que eu estou falando. Aí, a pena de suspensão não poderá exceder a 180 dias, perderá todos os direitos e as vantagens e, quando houver conveniência para o serviço, poderá ser convertida em multa de 50% do dia de vencimento ou da remuneração, por iniciativa do chefe imediato, né? Então, é melhor que seja do vencimento básico, né? O desconto vai ser menor. Então, isso aí é a suspensão. Próxima é a multa, né? Nós acabamos de ver no slide passado, deixa eu sair aqui da frente, e você pode sofrer uma pena de multa quando a sua pena de suspensão for convertida em multa por conveniência do serviço, né? A critério do seu chefe imediato, ele pode solicitar que você volte a trabalhar, no caso de você estar suspenso, e que essa suspensão seja convertida em multa de 50% da remuneração ou do vencimento básico. Então, essa é a hipótese de multa aqui presente nessas duas normas. Vou ver aqui para o outro lado, prosseguindo. Vamos ver aqui. Próxima penalidade aí, destituição da função. Eu vou ficar logo do outro lado para facilitar e eu não ter que ficar mudando toda hora. Então, próxima pena aí, destituição da função. Quando vai ocorrer a destituição da função? Dar-se-á quando verificada a falta de exação no cumprimento do dever. Então, falta de exação, destituição da função. Até rimou aí, hein? Então, vamos lá. Quando vai se dar essa falta de exação? O que é falta de exação? É o desleixo, descaso e omissão, né? Então, você tem uma função gratificada lá e trabalha de qualquer jeito, é desleixado, tá nem aí, chega atrasado. Então, você vai ser destituído da sua função pública. A destituição da função não impede a aplicação da pena disciplinar cabível quando o destituído também for ocupante de cargo efetivo. O que está falando aí? Você, servidor, tem uma função gratificada, né? Aí você começa a ser descuidado, omisso, chega atrasado, não faz as coisas direito. Isso você é chefe, você tem uma função gratificada. Aí o que vai acontecer? Você vai ser destituído dessa função e pode sofrer outras penalidades, suspensão, demissão. Então, muito cuidado aí. Você pode tanto perder a sua função como sofrer outra penalidade também. A aplicação da pena de destituição da função caberá à autoridade que houver feito a designação do servidor, do funcionário, né? Então, quem te designou para a função gratificada vai te destituir dessa função. Então, é isso que está falando aí. Próxima pena aqui, demissão. Quando você vai poder ser demitido? Primeira hipótese lá em cima. Vou ver aqui. Desrespeito às proibições. Quando? Quando de natureza grave, a juízo da autoridade competente e se comprovada má-fé. Então, o que está falando aí? No caso de desrespeito às proibições graves, se você estiver de má-fé, você vai ser demitido depois daquele processo todo do PAD, né? Nós vamos ver isso bem direitinho na próxima aula. Então, por exemplo, você recebeu uma vantagem aí no exercício do seu cargo. Isso aí é uma proibição grave, então você vai poder ser demitido. É isso que está falando aí. Também outra hipótese aqui de demissão, incontinência pública e escandalosa. O que é isso aí? Por exemplo, o servidor chega lá na repartição, começa a fazer um striptease, um servidor ou uma servidora, né? Então isso aí é incontinência pública e escandalosa. Ou, por exemplo, um professor dando em cima de uma aluna, né? Isso aí também é incontinência pública e escandalosa e gera demissão. Práticas de jogos proibidos, por exemplo, jogo do bicho, embriaguez habitual ou em serviço, ofensa física em serviço contra funcionário ou contra particular, salvo em legítima defesa. Então, se você sair às vias de fato com uma pessoa, tanto o servidor como um particular lá que você estiver atendendo, você vai poder ser demitido. Salvo quando? Quando você estiver se defendendo ou defendendo outra pessoa. Salvo em legítima
defesa. Outro caso que gera demissão, insubordinação grave em serviço. Aqui é aquele caso que eu falei, né? Diferentemente da desobediência, que é mais leve, você deixa de cumprir uma ordem mais leve, né? Uma ordem menor. Aqui você deixa de cumprir uma coisa grave. Pronto, seu chefe mandou você fazer um negócio e você não fez. Então, aqui insubordinação é o desrespeito a uma ordem direta. Insubordinação grave em serviço, que pode trazer consequências graves e sejam demissão. Outro caso de demissão é a ineficiência comprovada, com caráter de habitualidade no desempenho dos encargos de sua competência. Então, você não está tendo um desempenho satisfatório no exercício do seu cargo, né? Então, tem muita reclamação, você não consegue entregar os seus afazeres no prazo determinado. Então, isso tem um viés de habitualidade, sempre acontece. Então, você pode ser demitido por ineficiência comprovada com caráter de habitualidade. É claro que vai ter um PAJ antes para ver isso tudo aí, mas cuidado, em caso de ineficiência comprovada, você vai poder ser demitido. Também vai poder ser demitido no caso que decídia no cumprimento dos deveres. Aqui também é o desleixo, o descaso. Então, aqui é o cara que chega atrasado. Então, é o preguiçoso aí, né? Você vai poder ser demitido. Mais dois casos aqui de demissão. Esses dois são extremamente importantes. Por quê? Porque aqui tem uma divergência de prazos entre as duas normas. Então, muito cuidado com o enunciado da questão, hein? Atente-se à norma que está cobrando para poder responder no caso de ser cobrado esses dois casos. Então, você vai poder ser demitido quando? No caso de abandono de cargo e no caso de inassiduidade habitual. O que é o abandono de cargo? É a ausência ao serviço sem justa causa por 10 dias consecutivos. Isso segundo o Decreto-Lei 220. Então, você ficou 10 dias sem ir trabalhar ou mais, né? Aí fica caracterizada o abandono de cargo. O Decreto 2479 vai nos trazer um prazo diferente. O abandono de cargo é o que? A ausência ao serviço sem justa causa por 30 dias consecutivos. Já traz um prazo mais dilatado, né? Então vamos lá. Abandono de cargo. Segundo o Decreto-Lei 220, é a ausência por 10 dias seguidos, sem justa causa. 10 dias, Decreto-Lei 220. Decreto 2479, o regulamento, ausência ao serviço sem justa causa por 30 dias consecutivos. Agora você me pergunta, professor, e se na prova lá na questão não falar qual é a norma, não trazer a norma para a gente responder a questão e tiver essas duas hipóteses? Aí você vai segundo o decreto-lei, que é a norma hierarquicamente superior, né? Ela tem status de lei ordinária. Veja a primeira aula aqui no card. Então, se não falar nada, decreto-lei. Então, o abandono de cargo terá 10 dias consecutivos. Agora, se trazer a norma lá no enunciado da questão, aí você vai responder segundo a norma que está lá disposta no enunciado, né? Então, cuidado aí. Abandono de cargo, Decreto-Lei 220, 10 dias consecutivos. Decreto 2479, 30 dias consecutivos. Essa divergência vai ter também no caso da inassiduidade habitual. O que é inassiduidade habitual? Essas duas normas não trazem esse conceito. Isso aqui é um conceito da doutrina. A doutrina entende que esse comportamento tem o nome de inassiduidade habitual. Vamos lá. É a ausência ao serviço sem justa causa quando? Por 20 dias interpolados em 12 meses, em um ano. Então, isso segundo o Decreto-Lei 220. Então, aqui o servidor faltou várias vezes durante o ano, que somados deram 20 dias ou mais, aí isso configura inassiduidade habitual. Diferentemente do Decreto 2479, ele também estende mais esse prazo, né? A ausência ao serviço sem justa causa por 60 dias interpolados em 12 meses. Aqui são 60 dias de faltas em um ano de trabalho, segundo o Decreto 2479. Então, grave bem esse quadro aí, grave esses prazos para não trocar na hora da prova. Então, muito cuidado aí. Detalhes aqui sobre demissão. Ausência ao serviço com justa causa, quando vai se dar isso aí? Após prévia comprovação em inquérito administrativo.
caso em que as faltas serão justificadas apenas para fins disciplinares. Então, você faltou, não levou o atestado, mas você teve um bom motivo para faltar. Por exemplo, seu filho ficou doente e você ficou cuidando dele em casa, não levou ele no médico e não pegou o atestado. Aí você chega lá, faltou e informa que faltou, que não foi trabalhar porque estava cuidando do seu filho, mas que não tem o atestado, pois você não levou ele ao médico. Então vai ter lá o inquérito administrativo. Então, após isso, se a comissão entender que você estava falando a verdade, a sua falta vai ser justificada. Apenas isso serve para você não levar uma punição, hein? Então, é o que está falando aí. A ausência ao serviço vai ser com justa causa quando? Após devida comprovação em inquérito administrativo, no caso em que as faltas serão justificadas apenas para fins disciplinares. Outro conceito aqui, a demissão poderá ser aplicada com nota a bem do serviço público, conforme a gravidade da falta. O que é isso aí? É o caso aqui, por exemplo, de você cometer um crime, uma falta muito grave, aí você vai ser demitido a bem do serviço público. Tem casos que você não pode nunca mais voltar, e tem casos que você fica um tempão proibido de voltar, 5 anos, 10 anos. Então, é isso que você está falando aqui. A demissão poderá ser aplicada com a nota de a bem do serviço público, aqui no caso de uma falta muito grave. E quando a demissão aplicada tiver uma configuração penal típica e quando o pronunciamento da justiça for favorável ao indiciado, a demissão será cancelada e o funcionário será reintegrado administrativamente. Me dê exemplos, professor. Então, vamos lá. Você é acusado de cometer um ilícito penal. Você é acusado de ter recebido vantagem pelo exercício do seu cargo público. Teve o PAD lá, ao final você foi demitido. Como isso é crime, você também está respondendo na esfera penal, né? Lá perante o judiciário. Aí o que acontece? No judiciário é provado que você não cometeu aquilo, você foi inocentado, você foi absolvido ao final. Aí o que acontece? A sua demissão vai ser cancelada e você vai ser reintegrado administrativamente. Aqui é a reintegração. Então, é o que está falando aí. Quando a demissão aplicada tiver uma configuração penal, for crime, e quando o pronunciamento da justiça for favorável ao indiciado, você foi demitido, depois respondeu na justiça pelo ilícito penal, aí foi absolvido ao final, foi favorável a você, a sua demissão vai ser cancelada e você vai ser reintegrado administrativamente. E vamos para a última hipótese de penalidade aqui, cassação da aposentadoria, jubilação e disponibilidade. A cassação é correlata à demissão, hein? Então, vai ocorrer quando o servidor já estiver aposentado, jubilado ou ele estiver em disponibilidade. Vamos aqui. Quando ele vai ter cassado a aposentadoria, jubilação ou disponibilidade? Deve ficar provado em inquérito administrativo que o aposentado ou disponível praticou, quando ainda no serviço, falta suscetível de determinar a demissão. Então, antes de se aposentar ou antes de estar em disponibilidade, ele cometeu um fato lá punível com demissão. Aí descobriram isso depois. Então, ele vai ter cassado a sua aposentadoria, jubilação ou disponibilidade. Outro caso aqui, quando ele aceitar ilegalmente cargo ou função pública, se provada a má-fé, né? Nós vimos isso aí na aula passada. Então, ele estava lá aposentado, jubilado ou estava em disponibilidade e aceitou outro cargo público de má-fé. Aí ele vai ter cassada a aposentadoria, jubilação, disponibilidade. E outro caso aqui, quando ele perdeu a nacionalidade brasileira. Por exemplo, o brasileiro naturalizado faz alguma coisa que seja aí a perda da nacionalidade brasileira, né? Do brasileiro naturalizado, hein? Aí ele vai ter cassada a aposentadoria, jubilação e disponibilidade se ele estiver aposentado, jubilado ou em disponibilidade. Será cassada a disponibilidade ao funcionário que não assumir no prazo legal o exercício do cargo, função que for aproveitado. Outro caso aqui, né? Você está em disponibilidade, aguardando lá na sua casa aparecer uma vaga, né? Você está lá aguardando. Em disponibilidade, recebendo proventos proporcionais. Aí aparece uma vaga e você é informado que tem que assumir em 5 dias. E nesses 5 dias você não assume o exercício do seu cargo. Então, você vai ter cassada a sua disponibilidade. Então, esses aí são os casos em que se dará a cassação da aposentadoria, jubilação e disponibilidade. Quem vai poder aplicar essas penas aí? Vamos lá, um por um. O governador vai poder aplicar todas as penas. Em qualquer caso, o governador
é autoridade competente. E só ele vai poder aplicar quando? No caso de demissão, cassação da aposentadoria e cassação da disponibilidade. Então, o governador ele pode aplicar todas e só ele pode aplicar demissão e cassação. Por quê? Porque são penas bem graves. Então, só o governador. Outro caso aqui, os secretários de estados e demais titulares de órgãos diretamente subordinados ao governador, abaixo do governador, vão poder aplicar em todos os casos, salvo os privativos do governador. Então, eles podem aplicar todas as penalidades, menos que demissão e cassação. Eles vão poder aplicar advertência, repreensão, multa, suspensão. Então, aí é o que está falando aí. Esses aí são as autoridades diretamente abaixo do governador. E os dirigentes das unidades administrativas em geral vão poder aplicar aquelas penas o quê? Mais leves, advertência, repreensão, suspensão até 30 dias e multas apuradas em sindicância. Tem esse detalhe aqui bem importante. Se a penalidade foi apurada em sindicância e se encerra ali, então o dirigente da unidade administrativa vai poder aplicar advertência, repreensão, suspensão de até 30 dias e multa. Agora, se porventura houver a necessidade de ter um PAD, aí esse dirigente não vai poder aplicar essa penalidade. Se houver o PAD, quem vai decidir e aplicar a penalidade é o secretário de administração. Então, no caso de sindicância, teve aquela penalidade menos grave ali, advertência, repreensão, suspensão até 30 dias e multa, e foi apurada em sindicância, aí o dirigente da unidade administrativa vai poder aplicar. Se teve algum caso que enseje uma dessas penalidades aí menos graves e houver o PAD, se tiver um PAD, aí o dirigente da unidade não vai poder fazer, não vai poder aplicar e nem decidir. Quem vai fazer isso é o secretário de administração, que está falando aí. Sempre que a pena decorrer de inquérito administrativo, PAD, né? A competência para decidir e para aplicar é do secretário de administração. Por que está inquérito administrativo e PAD? Porque eu já falei que essas duas normas elas trazem esse conceito com o mesmo significado. Então, é a mesma coisa que uma sempre fala PAD, a outra sempre fala inquérito administrativo, mas elas querem dizer a mesma coisa para essas duas normas. Nós vamos ver na aula que vem que a doutrina entende que isso são coisas distintas, mas para essas duas normas é o mesmo significado. Então, sempre que a pena decorrer de inquérito administrativo, PAD, a competência para decidir e para aplicar a penalidade é do secretário de administração, exceto nos casos de competência privativa do governador, né? Porque o secretário ele está abaixo do governador, então ele não pode aplicar nem demissão nem cassação, só o governador pode fazer isso. Então, é o que está falando aí, grave esse quadro aí também bem importante. Deixa eu voltar aqui para o outro lado, eu acho que já sai ali da frente das coisas. Prescrição das penalidades. Vamos ver quando vai prescrever a possibilidade da administração aplicar essa penalidade no servidor. Vamos lá. Prescreverá em 2 anos as faltas sujeitas a penas de quê? Advertência, repreensão, multa ou suspensão. Aqui são as penas menos graves, então elas prescrevem em menos tempo, 2 anos. E vão prescrever em 5 anos o quê? Demissão, destituição da função e cassação da aposentadoria e disponibilidade. Aqui são penas mais graves, né? Então prescrevem em 5 anos. Mais detalhes aqui sobre prescrição. A falta prevista como crime vai prescrever no tempo do crime, é o que está falando aí. A falta também prevista como crime na lei penal prescreverá junto com este. Então, se você recebeu vantagem no exercício do cargo, corrupção passiva, né? Aí é uma proibição, você foi demitido, isso aí também é crime. Então, por exemplo, a prescrição para isso é 15 anos. Estou dando um exemplo, hein? Então, aí a prescrição aqui na esfera administrativa também vai ser 15 anos. A falta também prevista como crime na lei penal prescreverá junto com este crime. E, por fim, o curso da prescrição começa a fluir da data do evento punível disciplinarmente. O decreto 2479 vai acrescentar ou do seu conhecimento. O que está falando aí? Então, o curso da prescrição vai começar a correr quando? Quando você praticar o evento. Por exemplo, você recebeu vantagem, no dia que você recebeu a vantagem, começa a fluir aí o prazo da
prescrição ou do conhecimento da administração pública. Se a administração pública conheceu no mesmo dia, beleza. Se não conheceu no mesmo dia, for conhecer daqui a 5 anos, aí vai começar a correr daqui a 5 anos. É o que você está falando aí. O curso da prescrição começa a fluir da data do evento punível disciplinarmente ou de seu conhecimento, segundo o decreto 2479. E interrompe-se pela abertura do PAD, do inquérito administrativo. Então, quando a administração descobrir e ela abrir o PAD, interrompe o prazo da prescrição. Começa tudo do zero. Então, por exemplo, você recebeu vantagem, aí passou 2 anos para a administração descobrir. Então, vai começar a correr do momento que ela descobriu a infração, a partir de 2 anos, no caso desse exemplo. Então, você recebeu a vantagem, 2 anos depois a administração descobre. Então, o prazo começa a fluir daqui. Aí, digamos que a administração demore mais 1 ano para abrir o PAD. No dia que ela abrir o PAD, zera, começa de novo, interrompe o prazo da prescrição. Começa de novo no momento que ela abre o PAD. Então, é o que você está falando aí. O curso da prescrição interrompe-se pela abertura do PAD, do inquérito administrativo. E acabamos a aula de hoje. Bastante informação, mas aqui é bastante importante. Esses conceitos aqui caem muito em prova, pessoal. Então, vimos penalidades aqui, as várias formas de penalidades e a prescrição dessas penalidades. Se você gostou da aula, se ela foi útil para você de alguma forma, siga o canal, ative as notificações, deixe o seu like, coloque algo nos comentários, dúvidas, sugestões, reclamações, mais informações no Instagram, @legislação. Tem também o Spotify, hein? É só ir lá, acessar, baixar o áudio, o MP3 da aula e escutar aonde estiver. Lembrando que aqui na descrição do vídeo está o slide dessa aula aqui. Então, pessoal, fico por aqui. Amanhã, 8 da noite, amanhã e depois, aula de exercícios, hein? Bastante importante para fixarmos esse conteúdo aqui para arrebentar o CESP lá no dia da prova. Então, fico por aqui. Até a próxima aula. Fiquem com Deus. Meu nome é Samuel Luiz. Você está no Legislação.